Você acredita que o fim está mais perto do que imaginamos? Em 1998, na mesma ilha onde o apóstolo João escreveu o Apocalipse, um homem chamado Samuel Doctorium afirma ter vivido a experiência mais aterradora de sua vida. 5 anjos apareceram em seu quarto, cada um representando um continente. Eles não vieram com mensagens de paz, mas com avisos de julgamento, destruição e purificação. Terremotos que sacudirão cidades, oceanos invadindo continentes, fogo, fome, guerra e colapso econômico. E mesmo assim, em meio ao caos, Deus promete preservar o seu povo fiel. Essa visão não é um simples relato, é um alerta, é um grito, é um chamado. Será que ainda há tempo? Será que estamos prontos? Ouça essa mensagem até o fim e tire suas próprias conclusões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você faria se soubesse que tudo isso pode acontecer em breve? Os anjos dos 5 continentes. 16 de agosto de 1998, na ilha de Patmos. Estava aqui sozinho, numa casa na ilha de Patmos, há várias semanas, para orar e buscar o Senhor. Encontrei uma pequena capela, fui lá e derramei meu coração perante ao Senhor. Encontrei uma rocha ao lado de um monte, onde eu ia, me sentava e orava, meditando e lendo a Bíblia. Muitas vezes fui até a caverna onde João viu a grande revelação. Enquanto meditava, por um mês nesse lugar solitário, pensei, eu me pergunto se Deus vai me enviar o 10º anjo. Já havia visto anjos em 9 ocasiões anteriores, na Inglaterra, em Belgrado, Iugoslávia, em Amã, Jordânia, em Jerusalém, e o anjo que libertou uma mulher de ser enforcada no norte do Egito. Vi o 9º anjo em Beirute, no meio da guerra. O anjo fisicamente me acordou às 3 horas da manhã e me disse que deixasse o país imediatamente. Eu sou grato a Deus até hoje. Não sei o que teria acontecido comigo se o anjo não tivesse vindo. O céu contará isso um dia. Então me perguntei se veria um anjo pela 10ª vez. Houve vezes em que estava orando e sentia tanto a presença de Deus que perguntava, Senhor, será que um anjo virá agora? Mas não aconteceu. Uma noite até sonhei com um anjo. Ele me disse para voar no meu sonho e eu fiz. Mas foi somente um sonho. Eu queria ver um anjo real, como havia visto nas outras 9 vezes. Em 20 de junho, às 3 horas e 50 minutos da manhã, aqui em Patmos, subitamente, meu quarto se encheu de luz, e não há luz por perto. É uma casa isolada no final de uma rua, próxima a um monastério. Eis que, quando orava, completamente acordado, vi 5 lindos anjos. Vi seus rostos perfeitos e como humanos, mas cheios de luz. Vi seus olhos, seus cabelos e suas mãos. Do meu lado direito estavam 2 anjos, e quando olhei para a de esquerda, vi 3 outros anjos com asas. Eles tinham lindos vestidos brancos que caíam até o chão. É algo que não posso descrever com palavras humanas. Fiquei imaginando por que 5 anjos haviam vindo, mas estava tremendo e sacudindo. Queria chorar, mas não pude. Pouco antes de ouvir estes anjos no espírito, eu havia me visto em uma grande reunião de multidões, onde pregava em inglês. Havia um intérprete à minha esquerda, com cabelo escuro e terno cinza, mas não consigo me lembrar em que língua ele estava falando. Eu estava profetizando esta mensagem. Minha igreja, vocês pregam amor, ensinam amor, mas precisam praticar amor, mostrar amor, a necessidade de unidade no meu corpo. Há muitas divisões entre vocês. Meu espírito não se moverá e não trabalhará onde não há unidade. A carnalidade na minha igreja, muita impureza. Profetizando no espírito, eu estava tremendo. Meus olhos se abriram e eu olhava para a grande multidão. E, de repente, no meio da profecia, esses anjos poderosos apareceram. Eu fui para trás do púlpito e pensei que fosse cair. Estava completamente acordado, mas isso tudo estava acontecendo no espírito.
Um tipo de poder me ajudou a não cair e fiquei imaginando o que estava acontecendo. Então, de repente, o primeiro anjo à minha direita disse: "Nós somos 5 anjos dos 5 continentes. Estamos aqui para dar mensagens dos 5 continentes do mundo." No momento em que ouvi isso, também ouvi a multidão clamar. Acredito que a multidão também viu estes anjos de algum modo. O Senhor me mostrou que nos dias que estão por vir, em muitas partes do mundo, Ele vai se revelar através do ministério de anjos. Ao mesmo tempo, eles estarão ministrando no corpo nestes últimos dias. Então veio esta mensagem dos anjos: o que você vir e ouvir, conte às nações. Então não é algo para guardar para mim mesmo. Quer aceitem, quer não, tenho que contar às nações. O primeiro anjo disse: "Eu tenho uma mensagem para toda a Ásia." Quando ele disse isso, numa fração de segundos, pude ver toda a China, Índia, os países asiáticos como Vietnã, Laos. Nunca estive nesses países. Vi as Filipinas, Japão, Singapura, Malásia e Indonésia. Então o anjo me mostrou toda a Papua Nova Guiné, Irian Jaya, e descendo até a Austrália e a Nova Zelândia. "Eu sou o anjo da Ásia", ele disse. Em sua mão, vi uma tremenda trombeta que ele vai tocar por toda a Ásia. Tudo o que o anjo disse vai acontecer pela trombeta do Senhor por toda a Ásia. Milhões ouvirão a poderosa voz do Senhor. Então o anjo disse: "Haverá desastres, fome, muitos morrerão de fome. Ventos fortes soprarão como nunca antes. Grande parte será abalada e destruída. Terremotos acontecerão por toda a Ásia e o mar cobrirá a terra." Vi isso em 20 de junho de 98. Hoje é 16 de agosto de 98. Algumas semanas atrás, houve a notícia de vilas completamente arrasadas e arrastadas para dentro do mar na Papua Nova Guiné. Milhares de vidas em grande caos. Isso aconteceu poucas semanas depois, e o anjo me disse que vai acontecer por toda a Ásia. A terra vai cair dentro do mar. Ouvi o anjo dizer: "Parte da Austrália será sacudida, a Austrália será dividida e grande parte ficará submersa no oceano." Isso foi assustador. Imaginei se estava ouvindo corretamente, mas o anjo disse: "Milhões morrerão na China e na Índia, nação contra nação, irmão contra irmão. Asiáticos lutarão uns contra os outros. Armas nucleares serão usadas, matando milhões." 2 vezes ouvi a palavra catastrófico, catastrófico. Então o anjo disse: "A crise financeira chegará até a Ásia. Eu sacudirei o mundo." Eu estava tremendo enquanto o anjo falava. Então ele me olhou, sorriu e disse: "Haverá o maior avivamento espiritual. Cadeias serão quebradas, barreiras serão removidas. E por toda a Ásia, China, Índia, pessoas se converterão a Cristo. Na Austrália haverá um tremendo avivamento." Ouvi o anjo da Ásia dizer: "É a última colheita." Então, como se o Senhor estivesse falando, ele disse: "Devo preparar minha igreja para o retorno de Cristo." Eu estava feliz com estas boas notícias no meio da mensagem de juízo. Todo o tempo em que os 5 anjos estiveram no meu quarto, pude sentir sua presença. Foi tremendo. Segundo anjo. Então vi que o segundo anjo tinha nas mãos uma foice, do tipo que é usada na ceifa. O segundo anjo disse: "É chegado o tempo da ceifa em Israel e em todos os países por todo o caminho até o Irã." Vi estes países em uma fração de segundos. Toda a Turquia e aqueles países inomináveis que recusaram minha mensagem de amor deverão odiar uns aos outros e matar uns aos outros. Vi o anjo erguer a foice e descer sobre todos os países do Oriente Médio. Vi o Irã, Pérsia, Armênia, Azerbaijão, toda a Geórgia, Iraque, Síria, Líbano, Israel, toda a Ásia Menor, cheios de sangue. Vi sangue em todos esses países. Vi fogo, armas nucleares usadas em muitos desses países, fumaça subindo de todo lugar, destruição súbita, homens destruindo uns aos outros. Ouvi estas palavras: "Israel, ó Israel, o grande julgamento chegou.
O anjo disse: os escolhidos, a igreja, o remanescente, deverão ser purificados. O Espírito de Deus deverá preparar seus filhos. Vi fogo subindo aos céus. O anjo disse: este é o julgamento final. Minha igreja deve estar purificada, protegida e pronta para o fim. Homens morrerão de sede. A água se tornará algo escasso por todo o Oriente Médio. Os rios secarão e homens lutarão por água nesses países. O anjo me mostrou que as Nações Unidas deverão ser quebradas em pedaços por causa da crise no Oriente Médio. Não haverá mais Nações Unidas. O anjo com a foice fará a colheita. Quarto anjo, agora vamos para a África. Vi o quarto anjo com asas voar sobre a África e pude ver desde a cidade do Cabo, no sul, até o norte do Cairo. Vi todos os países lá, mais de 50 deles. O anjo da África tinha uma espada em sua mão, uma tremenda e afiada espada. De repente, ouvi dizer: sangue inocente foi derramado, divisões no meio do povo, gerações longe do Senhor. Eles se mataram uns aos outros, milhares de pessoas. Vi meus fiéis filhos na África e controlarei o clima. Tormento e queimaduras do sol em algumas partes. Grandes rios secarão e milhões morrerão de fome. Em outras partes, inundação. Fundações serão abaladas. Minha espada julgará a injustiça e a sede de sangue. Então muitos terremotos acontecerão, de tal modo que rios fluirão em diferentes direções do continente, inundando muitos vilarejos. Vi grandes pedaços caindo do céu, sobre diferentes partes da África. Haverá tremores de terra como nunca vistos desde a criação. Ninguém escapará da espada do Senhor. Vi o rio Nilo secar. Ele é o Deus do Egito. Peixes mortos e cheirando mal por todo o Egito. Uma grande parte da África Central será coberta com água. Milhões morrerão. O Senhor disse: são só más notícias, só destruição, nenhuma boa notícia. O Senhor disse: o dia final chegou. O dia do juízo está aqui. Meu amor foi recusado agora, e o fim chegou. Eu estava sacudindo e tremendo. Pensei que não pudesse suportar isso. O quinto anjo, então, vi o último anjo voar sobre a América do Norte e do Sul. Vi todo o mundo, desde o Polo Norte até embaixo, na Argentina, do oeste dos Purziwa até a Califórnia. Vi em sua mão uma tigela. O anjo que derramaria sobre estes países os juízos que estavam na tigela. Então vi o anjo dizer: não há mais justiça, nenhum direito, nenhuma santidade, idolatria, materialismo, alcoolismo, servidão ao pecado, derramamento de sangue inocente, milhões de bebês sendo mortos antes de nascerem. Famílias estão quebradas, uma geração adúltera. Sodoma e Gomorra estão aqui. Os dias de Noé estão aqui. Falsos pregadores, falsos profetas, recusando o meu amor. Muitos deles têm imitação de religião, mas negam o poder real. Quando ouvi tudo isso, implorei ao anjo: você não pode esperar um pouco mais? Não derrame isso. Dê uma chance para arrependimento. O anjo disse: muitas vezes Deus tem poupado e falado, mas eles não ouviram. Sua paciência chegou ao fim. Prepare-se, o tempo chegou. Eles amaram o dinheiro e o prazer mais do que a mim. Quando o anjo começou a derramar a tigela de sua mão, vi tremendos icebergs se dissolvendo. Quando isso ocorreu, vi inundações por todo o Canadá e a América do Norte. Todos os rios transbordando. Destruição por toda parte. Ouvi o mercado em colapso, com grandes terremotos. Vi os arranha-céus de Nova York caindo, milhões morrendo. Vi navios no oceano sucumbindo. Ouvi explosões por todo o norte do país. Vi o anjo derramando sobre o México e os dois oceanos se ajuntando, o Atlântico e o Pacífico. Uma grande parte do norte do Brasil coberta com água. O rio Amazonas tornando-se um grande mar. Florestas destruídas e afundadas. As maiores cidades do Brasil destruídas. Terremotos em muitos lugares quando o anjo derramou.
Grande destruição ocorreu no Chile e na Argentina como nunca antes. O mundo todo estava sacudindo. Então, ouvi o anjo dizer: isto vai acontecer dentro de pouco tempo. Eu disse: você não pode adiar? Não derrame essas coisas por todo o globo. E, de repente, vi 5 anjos em pé em volta do globo, levantando suas mãos e suas asas para o céu e dizendo: toda glória ao Senhor do céu e da terra. Agora o tempo chegou, e ele glorificará seu Filho. A terra será queimada e destruída. Todas as coisas passarão. O novo céu e a nova terra virão. Deus destruirá o trabalho do diabo para sempre. Mostrarei meu poder, como protegerei meus filhos em meio a toda essa destruição. Esteja pronto para este dia, pois o Senhor chegou. Meu quarto estava cheio de luz do brilho dos anjos. Então, de repente, eles ascenderam ao céu. Quando olhei para cima, vi os anjos indo nas 5 direções. Sei que eles já começaram suas tarefas. Por mais de 1 hora não podia me mover. Estava completamente desperto, tremendo de tempos em tempos. Disse: Senhor, devo sair de Patmos agora? Ele disse: não, eu te trouxe aqui com um propósito. Disse: a mensagem dos anjos por todo o mundo não são boas novas. São julgamento, punição, destruição, devastação. O que as pessoas vão dizer de mim? Sempre preguei sobre amor, paz e boas novas. O anjo disse: essa é nossa mensagem. Você é um instrumento, um canal. Que privilégio Deus ter escolhido você para dar esta mensagem às nações. Então eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A Deus seja a glória. Você acabou de ouvir uma das visões mais chocantes já registradas por um homem de Deus. Tudo ao nosso redor está gritando que o fim se aproxima. Os sinais estão em toda parte. Guerras, desastres, confusão, medo. Mas em meio a tudo isso, existe uma esperança viva. Existe um nome que salva, cura, liberta e protege. O nome é Jesus Cristo. Não importa onde você esteja, o que você fez ou como está a sua vida agora. Hoje é o dia da salvação. Você não precisa esperar que o caos bata à sua porta. Você pode, hoje mesmo, entregar a sua vida ao único que tem o poder de te guardar no tempo e na eternidade. Jesus te chama agora. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, ore comigo assim, de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Entrego agora a minha vida em Tuas mãos. Me perdoa, me limpa, me transforma. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou. A partir de hoje, eu sou Teu. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, parabéns. Hoje começou uma nova história sobre a sua vida. E mesmo que o mundo inteiro trema, você estará seguro nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família.